Em novembro de 2023, os moradores de um prédio comum de 5 andares na Avenida Oktyabrsky, em Veliki Luki, começaram a notar um cheiro estranho. No início, era quase imperceptível, levemente azedo, como se algo estivesse apodrecendo em algum lugar, e ninguém dava muita atenção. Mas depois, em poucos dias, o cheiro ficou mais denso, mais pesado, e mais uma semana depois já estava tão forte e adocicado que irritava a garganta. E foi então que ficou claro, ele vinha da ventilação. Infiltrava-se pelas grades das cozinhas e banheiros, subia pelos andares, e era impossível se livrar dele. Um dos vizinhos supôs que era um rato. Teria entrado no duto de ventilação, perecido lá dentro e agora se decompunha. Para um prédio pré-fabricado antigo, isso era uma história comum, então os moradores fizeram uma solicitação à administradora e pediram que enviassem um técnico. Mas o técnico não veio nem em um dia, nem em uma semana, e o cheiro não ia embora. Depois, os vizinhos começaram a se adaptar. Alguns colavam fita adesiva nas grades de ventilação. Outros as tampavam com panos, colocavam purificadores de ar, mantinham as janelas abertas o tempo todo. Embora lá fora já fizesse um frio outonal, mas na escadaria do prédio o cheiro continuava. E o que é interessante? Ele era especialmente forte no segundo andar, perto de uma porta específica. Atrás daquela porta vivia uma jovem mulher, quieta, discreta, que mantinha a distância dos demais. Às vezes, no pátio, era vista acompanhada. Ao lado havia uma menor, bem pequena. O apartamento não chamava atenção alguma, sem gritos, sem escândalos, sem festas barulhentas. Uma vida comum, em nada diferente da dos vizinhos. E eis o que é importante entender. Ninguém bateu naquela porta, ninguém perguntou se estava tudo bem. Ninguém associou o cheiro especificamente àquele apartamento. Os vizinhos continuavam esperando o técnico, faziam novas solicitações à administradora, reclamavam uns com os outros. E atrás da parede, o cheiro ficava cada vez mais forte. Em 23 de novembro, entrou na escadaria daquele mesmo prédio Vásia, aquele que morava separadamente com a avó em outra cidade e raramente visitava. Não via a mãe havia muito tempo, mas tinha sua própria chave do apartamento e naquele dia decidiu visitá-la. Subiu ao segundo andar. O cheiro na escadaria era denso. Provavelmente não deu muita importância. Aproximou-se da porta, inseriu a chave na fechadura, girou e empurrou. No apartamento estava silencioso. No corredor de entrada não havia ninguém. A luz estava apagada. O cheiro ali era uma parede densa. Vásia seguiu adiante, até o quarto, e lá, no beliche, no andar de cima, sob as cobertas, ele encontrou aquilo de que já quase nada restava. 2 descobertas. Uma delas era bem pequena, e imediatamente ligou para a avó, Helena. O que exatamente ele disse naquele momento não consta nos autos do caso. Mas sabe-se que, em poucos minutos, Helena já estava discando para a polícia e relatando o que havia acontecido. A viatura chegou ao local rapidamente. Os policiais subiram ao segundo andar e entraram no apartamento. O apartamento foi imediatamente lacrado, o prédio isolado e a equipe de investigação foi acionada. Os investigadores iniciaram a perícia do local. Na cozinha havia louça suja, restos de comida. No banheiro, pertences estavam espalhados, e naquele mesmo quarto, no andar de baixo do beliche, alguém havia dormido há pouco tempo. Os lençóis estavam amassados, ao lado havia diversos objetos pequenos, 2 andares de uma mesma cama. Embaixo, vestígios de vida recente e cotidiana. Em cima, o que dela restou. O apartamento estava trancado por dentro com uma fechadura. Janelas intactas, nenhum sinal de arrombamento ou tentativa de invasão externa. E quem estava por trás de tudo aquilo, certamente tinha uma chave. A equipe de investigação trabalhou no apartamento até o fim da noite, e o que encontraram lá dentro ia muito além de uma ocorrência comum. Sacos de lixo estavam por toda parte, no chão, nos cantos dos cômodos, ao longo das paredes. As paredes estavam descascadas, o papel de parede se soltava em pedaços. Na cozinha, baratas rastejavam. No corredor, mal se conseguia passar entre os entulhos, desde o momento em que a polícia chegou ali.
As duas descobertas no andar de cima do beliche foram identificadas preliminarmente. Eram os mais novos da família, aqueles que moravam naquele apartamento. Um tinha 4 anos, o outro pouco mais de 1 ano. A julgar pelo estado do que foi encontrado, estavam ali não há um dia, nem uma semana. Provavelmente meses. No banheiro descobriram mais algo. 2 cães da raça Chihuahua, sem mais quem os alimentasse. A porta do banheiro foi fechada e abandonaram os animais ali, sem água, sem comida, sem qualquer chance de escapar. O desfecho foi o mesmo. Quando os investigadores levantaram os documentos sobre a proprietária do apartamento, descobriu-se que na família havia 5. 2, no andar de cima do beliche. O mais velho, Vásia, aquele que fez a descoberta. Uma outra, a mais nova, vivia com a mãe naquele mesmo apartamento. Provavelmente eram seus pertences que estavam no andar de baixo. Com a mãe. Ela não estava ali, não em Veliki Luki, mas em uma casa particular em outro lugar. O endereço foi encontrado rapidamente. Vila de Mokryki, distrito de Kuninsky, região de Pskov, aproximadamente 100 quilômetros da cidade. Uma segunda equipe operacional seguiu para lá imediatamente. A casa ficava afastada dos terrenos vizinhos. Silenciosa, fechada, nenhum sinal de vida do lado de fora. Quando os policiais entraram, o mesmo cenário de abandono, o mesmo cheiro. Na cama, sob uma coberta, estava a terceira descoberta, a mais velha entre os que restavam. 3 descobertas em um único dia, 2 endereços diferentes, 100 quilômetros de distância entre eles. E uma mulher que não estava em nenhum dos 2 lugares. Ela foi encontrada no mesmo dia, 23 de novembro. Daria Sukhanova, 34 anos. Aquela mesma mulher que era a proprietária do apartamento no segundo andar. Não estava escondida, não havia deixado a cidade, não tentou fugir nem se esconder. Simplesmente vivia na casa de mais um companheiro. A poucos quarteirões da Avenida Oktyabrsky, levando uma vida comum. Quando os policiais vieram buscá-la, ela se arrumou calmamente, sem perguntas, sem qualquer resistência. No primeiro interrogatório, Sukhanova se portou como se estivesse indo ao gabinete do investigador para alguma questão corriqueira. Não chorou, não se recusou a responder perguntas, sentou-se ereta e falou em frases curtas e calmas. Os investigadores se preparavam para a histeria, silêncio, negação. Mas ela apresentou uma versão dos acontecimentos que fez o gabinete ficar em silêncio. Sukhanova declarou que os 3 partiram durante o sono por conta própria. Segundo ela, isso aconteceu ainda em agosto. Ela descobriu que não mais acordavam. Primeiro um, depois, algum tempo depois, o segundo. Com a terceira, segundo sua versão, aconteceu o mesmo, mas mais tarde e já em outro lugar, na vila de Mokryki. Ela apresentava tudo isso como se descrevesse algo absolutamente trivial, um fato doméstico que aconteceu e pronto. Os investigadores fizeram a pergunta lógica: por que não chamou uma ambulância, não ligou para a polícia, não avisou ninguém, parentes, vizinhos, o serviço social? A resposta foi uma só: simplesmente aconteceu. Aconteceu e pronto. Voz uniforme, olhar direto. Nenhuma tentativa de se justificar ou, ao menos, demonstrar alguma emoção. A investigação, paralelamente, registrou outra coisa. De agosto a novembro, 3 meses inteiros, Sukhanova continuou recebendo benefícios governamentais referentes aos 3. O dinheiro chegava mensalmente à sua conta. Nenhum órgão durante todo esse período solicitou comprovação, não exigiu comparecimento, não verificou se estavam presentes aqueles para quem os benefícios eram destinados. O sistema simplesmente transferia o dinheiro automaticamente e ninguém fazia perguntas. 3 partiram durante o sono, por conta própria, aproximadamente ao mesmo tempo. Uma versão em que nenhuma pessoa naquele gabinete acreditou. Os investigadores precisavam entender com quem estavam lidando. Daria Sukhanova. Nome, endereço, depoimento. Agora era preciso traçar um perfil. Começaram pelo círculo social. Encontraram uma ex-colega. Elas trabalharam juntas em um bar há alguns anos, um estabelecimento comum, trabalho padrão de garçonete no bairro. A colega lembrava uma Daria completamente diferente, comunicativa, alegre, sem queixas da vida.
Chegava aos turnos no horário, se dava bem com os clientes, não criava problemas, nenhum conflito, nenhuma estranheza no comportamento. Naquela época ela tinha 25 anos e já tinha 2 filhos. No trabalho sabiam disso, mas não chamava atenção. Uma jovem mulher que trabalhava e dava conta. Daria nunca foi casada. Os companheiros se sucediam. Primeiro, viveu com um certo Artyom. Ele, segundo os dados da investigação, era pai de 1 ou 2 dos mais velhos. Depois, Artyom foi embora. Outro homem depois dele, o seguinte. Os relacionamentos não duravam, ninguém ficava por muito tempo. Os homens iam embora e Daria continuava tendo filhos. Aos 34 anos, já eram 5. Todos de pais diferentes. O mais velho, Vasia, àquela altura já morava separado. Os outros 4 ficavam com ela. Nenhum dos entrevistados descreveu Daria como agressiva ou desequilibrada. Nenhuma explosão, nenhum escândalo, nenhum comportamento incomum. Era assim que a lembravam aqueles que tiveram contato com ela. Os investigadores precisavam encontrar o ponto de ruptura, o momento em que aquela Daria, comunicativa e sem problemas aparentes, se tornou a mulher que estava sentada diante deles no gabinete. Até então, ninguém enxergava esse ponto. Mas um ponto a investigação encontrou rapidamente, e ele se situava inteiros 7 anos antes daquele novembro de 2023, na Avenida Oktyabrski. Um dos mais novos da família Sukhanova, bem pequeno, naquele dia brincava com o irmão mais velho, Vasia, no quarto. E em determinado momento, ele chegou até a sacada e subiu em caixas que estavam junto à janela aberta. 6º andar, uma queda. A ambulância chegou ao local, mas já não havia quem socorrer. Oficialmente, o ocorrido foi registrado como um acidente, mas fontes familiarizadas com as circunstâncias do caso usaram outra palavra: misteriosas. Onde exatamente a mãe se encontrava naquele momento não consta nos materiais disponíveis. O que especificamente gerou dúvidas nos responsáveis pela apuração não foi esclarecido publicamente. Um processo criminal não foi instaurado na época. A investigação não avançou além da verificação preliminar. Mas foi exatamente após esse caso que a família Sukhanova apareceu pela primeira vez no radar dos serviços sociais e das autoridades policiais. Na mesma época, ocorreu outro evento que, 7 anos depois, se mostraria decisivo. A avó Helena veio a Veliki Luki e levou o mais velho, Vasia, para morar com ela em outra cidade. Sem processo judicial, sem órgãos de tutela, sem nenhum procedimento oficial, simplesmente veio e o levou. Sukhanova não resistiu, não tentou trazê-lo de volta, não fez nenhuma reclamação. Ele passou de turma em turma, estudou, interagiu com os colegas. Helena ia às reuniões de pais, acompanhava seus estudos e sua aparência. Uma vida normal, comum, que ele certamente não teria se tivesse ficado naquele apartamento na Avenida Oktyabrski. Foi ele, já um estudante mais velho, que 7 anos depois tiraria do bolso sua chave e abriria aquela mesma porta no 2º andar. Mas naquele momento, em 2016, a avó simplesmente o levou para longe, sem entender do que exatamente ela o estava afastando. Após o que aconteceu em 2016, a máquina estatal finalmente funcionou, ao menos formalmente. Daria Sukhanova foi colocada em acompanhamento preventivo. Inspetores começaram a visitá-la. As visitas eram planejadas dentro de um cronograma. Comissões, verificações, protocolos. O inspetor chegava, registrava o estado do apartamento, verificava se havia alimentos, se estava limpo, se todos que deveriam estar presentes estavam lá. Sukhanova respondia às perguntas. Formalmente, o controle funcionava. Muito provavelmente, Sukhanova sabia de antemão quando viria a próxima inspeção. Tinha tempo de se preparar, esconder o mais evidente, arejar, colocar algo de comida na mesa. Os inspetores viam o que lhes era mostrado, preenchiam os papéis e iam embora. Nos relatórios, tudo parecia normal. Assim se seguiu por 4 anos. Uma vez após outra, o mesmo procedimento: visita, inspeção, protocolo, marca de verificação. Ano após ano, o sistema registrava, sem irregularidades, sem reclamações,
sem incidentes. Em 2020, a comissão tomou uma decisão. Sukhanova estava recuperada, o acompanhamento foi encerrado, o controle cessou. A partir desse momento, nenhum inspetor voltou a cruzar a porta do apartamento na Avenida Oktyabrsky, nem em 2021, nem em 2022, nem no verão de 2023. Quando, atrás da porta trancada, começou a acontecer exatamente aquilo para cuja prevenção todas essas inspeções existiam, aqueles que o sistema deveria ter protegido. Por 3 anos, em algum momento no apartamento surgiu mais um. Sukhanova deu à luz em casa, sozinha. Não chamou ambulância, não procurou acompanhamento pré-natal, não foi internada em maternidade. Em 2023, nasceu Andrei, o mais novo. Sukhanova, depois, no interrogatório, não soube informar a data exata de seu nascimento. Não escondia, simplesmente não lembrava, nem o mês, nem o dia. Não guardou na memória o dia em que ele veio ao mundo. Nenhum documento foi emitido em seu nome. Nem certidão de nascimento, nem cartão de saúde, nem prontuário médico, nem registro em clínica alguma. Nenhum médico o examinou. Nenhuma enfermeira fez visita domiciliar. O pediatra da área não sabia que alguém havia nascido naquele endereço. O cartório não sabia. A Previdência não sabia. Nenhuma base de dados governamental continha uma única linha sobre sua existência. Para o sistema, invisível desde o primeiro dia, sem número, sem registro, sem anotação. Em lugar nenhum. Em nenhum cadastro. A lógica é simples: sem registro, sem dados. Sem dados, ninguém para verificar, ninguém para verificar, ninguém a quem perguntar. O círculo se fechou. Era possível nascer, viver algum tempo e não deixar um único rastro. Nenhum serviço, nenhuma pessoa na cadeia estatal sequer ficou sabendo. Andrei permanecia no apartamento do qual o Estado havia se esquecido há muito tempo. Não era o único que ali se encontrava, e como era o cotidiano deles, uma história à parte. Nenhum dos menores saía à rua. Nunca. Nem ao pátio, nem ao corredor, nem ao mercado. A lugar nenhum. O apartamento era o único espaço que conheciam. A porta para a escadaria não se abria para eles. Atrás da parede viviam vizinhos, embaixo passavam pessoas. No pátio, alguém passeava. Mas deste lado da porta existia um mundo fechado. Ninguém. Nenhum deles estava matriculado em escola nem em creche. Mark, de 4 anos, passava os dias inteiros em um berço com grades, de fralda, sem brinquedos, sem livros. O berço ficava no quarto, e ele simplesmente permanecia ali por horas e até dias. Não porque não conseguisse sair, mas porque aquele era seu único lugar. Não conhecia outro. Sukhanova ia e vinha. Tinha sua própria vida fora do apartamento. E lá dentro, comida aparecia quando ela se lembrava. Sem horário, sem rotina, quando lhe vinha à cabeça. Às vezes trazia algo consigo, às vezes não trazia nada. Os intervalos entre suas aparições podiam se estender. Restos daquilo que um dia foi comida ficavam no chão, na mesa, na cama. Ninguém limpava. Tudo ficava onde caía. Sem passeios, sem ar fresco, sem contato com qualquer pessoa fora daquelas paredes. Um confinamento não forçado formalmente, mas absoluto na prática, sem ter para onde ir, sem ter a quem recorrer. E ninguém do lado de fora sequer suspeitava que atrás daquela porta havia alguém, e isso continuou não por um mês, mas por anos. Porém, o verão de 2023 se tornou o ponto de virada. O apartamento na Avenida Oktyabrsky mudou. Antes era silencioso. Agora, pessoas começaram a frequentá-lo. Sukhanova passou a organizar reuniões. Álcool, conhecidos casuais do bairro, gente de velhas turmas. Pessoas vinham à noite, ficavam até a madrugada, às vezes até a manhã. Segundo a investigação, entre os frequentadores habituais havia também aqueles que faziam uso de substâncias. As companhias mudavam, os rostos mudavam, mas a essência permanecia a mesma. Bebida e pessoas aleatórias em um apartamento onde no cômodo ao lado estavam os menores. O que exatamente acontecia nessas noites, quem vinha e em que estado saía?
A investigação reconstruiu depois, a partir de depoimentos de vizinhos e conhecidos. Os intervalos ficaram mais longos, 2 dias, 3. Sukhanova simplesmente trancava a porta e ia embora. Os menores ficavam sozinhos. O mais novo, naquele momento, não tinha nem 1 ano. Sem comida, sem água e sem ninguém por perto. Isso era um sistema. A investigação posteriormente avaliou o que acontecia não como negligência comum, nem como simples desleixo. A versão era mais severa: privação sistemática de alimento, um padrão de comportamento consistente. Quando achava necessário, cada ausência durava mais. As condições no apartamento atingiram um ponto crítico. O desfecho se aproximava. Agosto de 2023. Sukhanova retornou ao apartamento após vários dias de ausência. O que exatamente aconteceu lá dentro naquela noite é conhecido apenas por suas próprias palavras, relatadas ao investigador meses depois. Não havia outras testemunhas no apartamento. Mark estava no berço, chorando. Sukhanova se aproximou, sentou-se na borda. O que aconteceu em seguida durou 5 minutos. Mark silenciou. Sukhanova se levantou e saiu do quarto. Mais tarde, no interrogatório, ela descreveria tudo em 3 frases: o que fez, como e quanto tempo durou. Com voz uniforme, em um só tom, sem hesitação. Quando pediram que repetisse, repetiu palavra por palavra, como uma instrução decorada. O investigador perguntou: por quê? Ela ficou em silêncio. Não por teimosia, nem por medo. Simplesmente não tinha o que dizer. Nenhum motivo, nenhuma razão, nem sequer uma descrição coerente do que sentia naquele momento. Nada. Vazio. 5 minutos não é um instante. É tempo suficiente para parar. Ela não parou. Sukhanova não discou nenhum número. Mark permaneceu no apartamento, ali mesmo, onde tudo aconteceu. Ela continuou vivendo como se nada tivesse mudado. Ele ficou ali, onde ela o deixou. E ele foi o primeiro, mas não o último. Passaram-se 1 semana e meia. Durante todo esse tempo, Mark permaneceu no apartamento. Ali mesmo, no mesmo cômodo. Sukhanova nada fez. Não removeu, não escondeu, não levou. Simplesmente deixou e seguiu vivendo na rotina habitual. 1 semana e meia lado a lado com o que havia feito. Depois, ela se aproximou de Andrei. Ele tinha cerca de 6 meses. Estava no mesmo apartamento, no mesmo espaço onde, 1 semana e meia antes, tudo havia começado. Sukhanova repetiu o mesmo. O mesmo silêncio depois, entre a primeira e a segunda vez. 14 dias. Não minutos, não horas, mas dias. Foi uma repetição. A investigação posteriormente classificou o ocorrido exatamente assim. Não como 2 episódios separados, mas como uma série. No interrogatório, ela descreveu esse episódio no mesmo tom, com as mesmas palavras. Depois ela pegou ambos, transferiu-os para o andar de cima do beliche. Deitou um sobre o outro, cobriu com as cobertas, de forma uniforme, cuidadosa, como se cobre quem adormeceu. Não foi uma tentativa de esconder, era mais uma encenação. A coberta, a disposição, tudo parecia como se alguém simplesmente estivesse dormindo lá em cima. Foi exatamente isso que Vasia encontraria depois. Os 2 no andar de cima. Mas no apartamento ainda estavam Nastya e Stesha. Sukhanova reuniu as meninas e partiu. Trancou o apartamento com a chave e nunca mais voltou. Ela as levou para Mokryki, aquela mesma casa particular no distrito de Kuninsky, que a investigação só descobriria em novembro. Mas naquela época, no final do verão, ela mesma chegou ali com as 2 meninas. A casa estava desabitada. Não havia eletricidade, não havia encanamento. O que um dia poderia ter servido como aquecimento já não funcionava há muito tempo. Paredes, telhado, porta e só. Pela frente estavam setembro, outubro, novembro. Noites mais longas, ar mais frio. E dentro daquelas paredes, nenhuma lâmpada se acenderia. Sukhanova escolheu um lugar o mais distante possível de qualquer atenção. Não uma cidade, nem um povoado, uma vila onde as casas ficavam longe umas das outras e onde até os vizinhos mais próximos só podiam ser alcançados a pé.
um lugar onde se podia viver semanas sem que nenhuma pessoa ficasse sabendo. Por que ela trouxe as meninas justamente para cá? Pelos autos do caso, não fica totalmente claro. Talvez estivesse fugindo do cheiro que, no apartamento fechado, ficava mais forte a cada dia. Talvez quisesse estar onde, com certeza, não haveria testemunhas. Talvez ambas as coisas ao mesmo tempo. Uma coisa a investigação estabeleceu com certeza. Sukhanova partiu de lá e levou consigo aquelas que ainda restavam com vida. Para uma casa onde a luz não acendia, também é importante entender que Stesha tinha um pai. Ruslan, segurança, vivia separado, mas visitava regularmente. Por causa dos pés sujos e da aparência descuidada, Stesha era a única que a mãe levava para a rua e publicava nas redes sociais. Mark, Andrei, Nastya, para todos os três no campo pai, constava um traço. Ninguém visitava, ninguém perguntava, ninguém vinha verificar. Mark, segundo Sukhanova, também era de Ruslan, mas este não o reconhecia. E a partir desse momento, para Mark começou o berço com grades, a fralda, 4 anos e nenhuma foto de vida. Sukhanova explicou tudo ela mesma, com aquela mesma voz uniforme. Não tocou em Stesha porque o pai participava da vida dela. Notaria. Começaria a procurar. Já aqueles que ninguém vigiava, desapareceram. Aquela que era observada por ao menos uma pessoa, sobreviveu. Sukhanova, ela mesma definiu essa lógica. Ela distinguia riscos, fazia escolhas. E eis que, se isso é cálculo, então ela é imputável. Se é imputável, responde integralmente. Mas a perícia diria outra coisa, e até lá ainda havia um longo caminho. Com Stesha, voltou ao mesmo apartamento onde, no andar de cima do beliche, restava aquilo que ninguém mais deveria ver. Stesha dormia embaixo, no andar de baixo da mesma cama. Assim se passaram 3 meses. Sukhanova não morava no apartamento permanentemente. Ia e vinha para a casa do companheiro da vez, a poucos quarteirões da Avenida Oktyabrsky. Às vezes levava Stesha consigo, às vezes não. Quando não levava, Stesha ficava sozinha naquele mesmo cômodo, onde, no andar de cima do beliche, sob as cobertas, desde agosto estava o que ali estava. Agosto, setembro, outubro, novembro. Em 3 meses, o cheiro impregnou as paredes, os móveis, os pertences. Aquele mesmo cheiro que os vizinhos confundiram com um rato na ventilação. Stesha vivia dentro dele. Comia, dormia, respirava em um espaço que, a cada semana, se tornava mais insuportável. Sabia ela que lá em cima não eram irmãos dormindo? Compreendia, aos seus 5 anos, o que estava acontecendo? Isso não consta nos autos. Depois, médicos e psicólogos trabalharam com ela, mas os resultados nunca foram publicados. Uma coisa, quando Stesha foi encontrada, estava viva, mas em um estado que exigiu intervenção médica imediata. E eis que 3 meses, não dias, mas meses, um apartamento trancado, lixo, baratas, restos de comida no chão, uma mãe que aparecia quando queria e silêncio no andar de cima. E fora daquelas paredes, Sukhanova levava uma vida em que nada disso parecia existir. Durante 3 meses, ela não apenas se calou, construiu um sistema, mentindo para cada pessoa de uma forma diferente. E para cada uma era o suficiente. Para a avó Helena, durante todo esse tempo, não permitiu a entrada no apartamento. Helena vinha, Sukhanova não a deixava entrar. Ao mesmo tempo, ela mesma visitava a mãe, levava mantimentos, conversava. Quando Helena perguntava sobre os netos, respondia com calma. Todos vivos, tudo bem, Nastya frequenta a escola, os menores estão em casa. Nenhuma dessas palavras era verdade. Nas redes sociais, continuava mantendo seu perfil, cuidava da aparência, cortava o cabelo, mantinha a apresentação. No apartamento onde morava com o último companheiro, Pavel, uma conhecida costumava ir. Um ambiente normal, nada de espelunca. Paralelamente, ia à loja de bebidas várias vezes por dia. Aqueles mesmos 60.000 rublos por mês continuavam sendo depositados na conta, referentes a todos os 3. E em 3 meses, nenhum órgão solicitou comprovação, nem a tutela, nem os serviços sociais, nem a previdência.
O sistema pagava automaticamente e não fazia perguntas. Se Vásia não tivesse vindo em 23 de novembro, não se sabe por quanto tempo isso ainda teria continuado. Sukhanova mudou sua versão 3 vezes. Primeiro, chorou. Disse que partiram sozinhos durante o sono. Depois disse outra coisa. Não tinha com que alimentá-los. Foi de fome. E então, durante a reconstituição, mostrou tudo ela mesma. O comitê de investigação publicou a gravação em vídeo. Nela, Sukhanova está de pé no apartamento ao lado do investigador. Ela se aproxima da cama. Demonstra. Sentou-se, mostrou o gesto que fez. Manteve. Voz uniforme, gestos cotidianos. Depois, o segundo episódio. Da mesma forma, 1,5 depois. Depois, o terceiro, já em Mokriki. A pergunta "por quê?" veio a resposta que depois seria repetida por todos os veículos de comunicação do país. Estava cansada de cuidar, cansada de ouvir o choro. A vida de 2 foi tirada dessa forma. O terceiro caso, segundo a acusação, também. O relato sobre uma doença de Nastya foi rejeitado pela investigação. Nenhum vestígio de enfermidade foi encontrado. Sukhanova foi acusada em 4 artigos. O principal, o mais grave: descumprimento das obrigações parentais. Maus tratos contra animais, pelos 2 cães trancados no banheiro. E fraude, pois, após tudo, continuou recebendo os benefícios e se apropriou de mais de 80 mil rublos. Cansada, é uma explicação ou um sintoma? Como se descobriria mais tarde, a resposta a essa pergunta seria dada pela perícia. Sukhanova foi enviada a Moscou, ao Centro Serbsky de Psiquiatria. É a principal instituição do país para casos assim. Para lá são encaminhados quando o que está em jogo não é apenas a pena, mas o próprio princípio de responsabilidade. A questão diante dos peritos era uma só: ela compreendia o que fazia no momento em que fazia? Se sim, sentença plena. Se não, tratamento compulsório, sem pena no sentido convencional. E eis a contradição que os peritos precisavam resolver. De um lado, uma mulher que, no interrogatório, explicava calmamente por que não tocou em Stesha. O pai notaria. Que por 3 meses mentiu à mãe dizendo que todos estavam vivos. Esse é o comportamento de alguém que calcula consequências. De outro lado, uma mulher que descrevia o que fez sem uma única emoção, como uma instrução, que não tentou esconder o que deixou no apartamento, que não lembrava a data de nascimento do próprio filho. Cálculo ou desagregação, aos peritos cabia traçar essa fronteira. Enquanto Sukhanova estava em Moscou, o prazo de detenção foi prorrogado. A audiência ocorreu por videoconferência. Ela não conseguiria retornar à região de Pskov a tempo. O resultado da perícia determinaria tudo, e ele não seria o que se esperava. A perícia emitiu seu laudo. Em Sukhanova foi identificada uma doença psiquiátrica, segundo o portal Cidadãos de Velikie Luki e a investigação do jornal Komsomolskaya Pravda. Os peritos concluíram que, no momento da prática dos atos, ela não tinha consciência de seu caráter e não podia controlar suas ações. Nesse caso, o que se decide não é a pena, mas a medida de caráter médico. Stesha foi entregue ao pai, Ruslan, aquele mesmo que vinha, buscava, comprava roupas. Aquele graças a quem ela sobreviveu. Vásia permaneceu com a avó Helena, e nos autos do caso, restou mais uma coisa. Testemunhas contaram a jornalistas que Sukhanova engravidou e deu à luz diversas vezes, mas alguns dos recém-nascidos depois simplesmente desapareceram. Confirmação nos materiais da investigação não foi tornada pública, mas a questão ficou no ar. Uma resposta para ela, por enquanto, não existe. 3 confirmados. Um em 2016, em circunstâncias misteriosas, e um número desconhecido daqueles sobre quem possivelmente ninguém jamais saberá. Ela escolhia quem deixar viver. Dizia que estava cansada, mas o cansaço não explicava 3 repetições. Esteve sob acompanhamento e foi retirada dele. Nenhum inspetor em 3 anos cruzou a porta do apartamento. Dinheiro era depositado em nome de quem já não existia, e nenhum sistema, nem a tutela, nem a polícia, nem a escola, nem a clínica, fez uma única pergunta:
A resposta não está apenas na cabeça dela, está em cada porta fechada atrás da qual ninguém quis olhar. O que vocês acham deste vídeo? Escrevam nos comentários, inscrevam-se no nosso canal, deixem seu like. Até a próxima!